Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esportes de aventura dentro da escola, né? A gente pode utilizar esse tipo de esporte para trabalhar um monte de coisa dentro da escola. A gente vai falar aí durante essa aula sobre alguns aspectos que podem, bem bacanas, que podem ser trabalhados, tá? Meu nome é Daniela Souto e vamos lá na passagem dos slides. Modalidades que envolvem um certo risco calculado são as que melhor definem o que é o esporte de aventura. É comum que elas sejam feitas em meio à natureza, sempre envolvendo elementos como velocidade e altura, despertando distintas sensações nos que praticam. Outra característica comum a esse esporte é que muitas vezes eles exigem um bom preparo físico e bastante aspecto emocional. Ao mesmo tempo, proporcionam altas doses de adrenalina e uma sensação de bem-estar pelo objetivo alcançado. Esse é o esporte de aventura. Os benefícios, né? Sentir adrenalina já é uma vontade tanto, já que é nessa uma sensação única, mas quem pratica esse tipo de esporte pode ganhar em outras áreas. Algumas principais vantagens: torna-se mais fácil de lidar com situações estressantes e complicadas do seu dia a dia, já que os esportes de aventuras levam os seus praticantes a quebrar os limites físicos e mentais, graças à mudança da forma de pensar e reagir. Assim, o cotidiano tende a se tornar-se mais tranquilo e confortável. Tais esportes ajudam a lidar com o medo e encarar esse tipo de situação quando for preciso, além de permitir extrair o melhor de cada um delas. Ao praticar esportes radicais, é possível trabalhar com diferentes tipos do corpo do que já está se habituado, o que pode trazer um leve desconforto no começo, mas resultar numa maior resistência e mobilidade, o que por sua vez ajuda na realização dos outros exercícios. Tem muita gente que defende a funcionalidade dos esportes de aventura para preparação física, né? Mais vantagens. A melhoria na autoconfiança é nítida, já que os esportes radicais são repletos de desafios e conseguir realizá-los traz uma dose adicional de motivação que influencia positivamente nas atividades da vida. A queima de calorias é outro benefício que torna os esportes radicais ainda mais indicados. Por exemplo, andar uma hora de skate queima 500 calorias por hora, o que ajuda a gastar uma reserva de energias do corpo e assim perder peso. Os esportes de aventura urbano, não é só na natureza, né, que tem esporte de aventura, há os urbanos também, que são praticados na cidade, e eles utilizam elementos que podem ser encontrados na rua, em parques, praças, afins. O skate é um desses esportes que conquista cada vez mais novos adeptos, né, com cada vez menos idade. A Raíssa, medalha de prata na Olimpíada do Japão, na Olimpíada de Tóquio, é um exemplo disso, é um fenômeno que tem atraído bastante crianças para a modalidade de skate. Existem várias modalidades, sendo street e freestyle as mais conhecidas e praticadas em ambiente urbano. Além do skate, também tem o parkour, que é o esporte em que a pessoa pratica saltos, agachamentos, corridas e outros movimentos entre bancos, corrimões e outros espaços públicos. E um detalhe, é feito sem qualquer equipamento especial. Você pode até usar uma joelheira, você pode usar até um capacete, né? Mas ele também pode ser feito sem essa joelheira. E como transportar isso tudo para a escola, pessoal? A expansão dos esportes e da atividade de aventura é notória e com esse fator surgem discussões sobre a possibilidade de aplicação dos conteúdos de educação física escolar, visando propiciar novas vivências sobre a ótica da aventura, fenômeno este reconhecido pelo PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, pouco ministrados no âmbito da escola. Aplicando de forma adequada os conteúdos da educação física em atividades variadas, pautadas em propostas transversais, os professores podem atender às expectativas dos alunos, oferecendo conhecimento que irá além do desenvolvimento das habilidades motoras. As práticas pedagógicas, né? A gente tem 3 dimensões aí que a gente pode incorporar os esportes de aventura. A primeira prática pedagógica é a dimensão conceitual, fator e conhecimento que aborda os aspectos históricos das modalidades, locais de práticas, equipamentos e manobras, objetivos e motivos a se praticar essas modalidades,
nas dimensões procedimentais, fazer e como fazer, destacam as técnicas de movimento, técnica de segurança, processo pedagógico, adaptação necessária do esporte para cada faixa etária e as condições da escola. E a terceira prática, dimensões atitudinais, que são os valores e informações. Aqui o professor deve ter atenção à noção das regras éticas do esporte, respeito às normas de segurança, o ato de assumir risco, relações sociais e psicológicas inerentes à prática, como coragem, liderança, trabalho em equipe, confiança, superação, entre outros. Os momentos, né? Os momentos do esporte. A experimentação é um momento onde a curiosidade irá gerar desafios, da resolução dos problemas, gerada a situação desafiadora, seja através de exercícios ou construções de jogos estimuladores. Indivíduos e grupos são instigados a resolver os problemas, e organização, refinamento das resoluções através dos elementos, situações e possibilidades, onde a estrutura de organizações das habilidades motoras, afetivas e sociais devem ser observadas pelo professor no intuito de refinar algumas posturas corporais, conscientização dos pacientes, praticantes e economia de energia. Então, são esses 3 momentos que o professor tem que prestar atenção na prática do esporte de aventura na escola. Para concluir, a inclusão dos esportes e atividades de aventura na grade curricular, na formação acadêmica e nos conteúdos das aulas de educação física escolar acontece timidamente devido às instituições de ensino inserir tais práticas como esportes complementares, ou por não despertar o interesse, ou por não haver profissionais de educação física formados ou especializados nessa temática. Ainda hoje, a formação de profissionais é deficitária quando a gente se fala de esporte de aventura. Você imagina para mim, que sou formada, né? Fui formada em 99. Você imagina para mim a dificuldade que foi aprender esses esportes de aventuras, como a gente deveria inserir dentro da escola, como a gente pode trabalhar usando a BNCC com aquelas habilidades da tabela e que as escolas exigem, muitas escolas exigem, das idades determinadas, os desafios determinados, chegando aos 3 objetivos das práticas pedagógicas que já foram inseridas, já foram explicadas aqui mais cedo nesse vídeo. É um desafio trabalhar com esporte de aventura. Agora, traz um desenvolvimento importante para os alunos, porque através do esporte de aventura há uma facilidade na resolução de problemas, na superação da dificuldade, que é muito importante para a vida do aluno, para a vida inteira, gente. A gente não pode dispensar esse valor nesse tipo de atividade. E o professor tem que estar sempre atento a isso, para estimular essas habilidades. Tá beleza? Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? O blog educaçãofísica.aa.com.br, nosso Instagram, blog Educação Física A, sempre com 2 A's no final, tá? Facebook, Twitter, Educação Física AA. Se você quiser algum material que trabalhe com esporte educacional, vai lá na loja www.esporteeducacional.com.br. Tá ok? Até a próxima!